Amém? Há uma responsabilidade muito grande quando se canta algo como essa música aqui. Tu és digno de tudo, significa que tu reconhece que Ele é digno de tudo, e se você não der tudo para Ele, fica complicado. Aleluia. Eclesiastes capítulo 8. Eclesiastes capítulo 8. Quero ler apenas a parte do texto que diz: e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. E o coração do sábio discernirá quando e como. Amém? Por isso que temos que buscar em Deus um coração sábio, para podermos discernir quando e como fazer as coisas na nossa vida. A Bíblia nos ensina, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que tudo tem o seu tempo determinado. Tudo. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amados, Deus, eu gostaria que você atentasse para isso. Deus nos deu aqui, nesta casa, uma forte de discernir as coisas, os tempos e as estações que vivemos. Precisamos atentar para isso. Os sábios vão discernir os tempos corretamente. Isso significa que os tolos, os distraídos, andarão desnorteados, perdidos, sem rumo, não de nada, ainda que frequente igreja. Alô? Ainda que sejamos frequentadores de igreja, vamos apenas vivendo, não é? Como se a vida fosse um coisão. Você entra e sai, vive a sua vida e acabou a vida e vai embora. Mas não é assim que funcionam as coisas. Quando entendemos o tempo como uma rotina contínua de segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, etc., parece que tudo segue sempre da mesma forma em todo o tempo, que nada muda. Como disse um antigo poeta desses que canta aí fora, a gente nasce, depois cresce, fica bobo e casa. E a vida é essa. E vamos seguindo a rotina, os rumos, e não entendemos os tempos de Deus. Mas quando saímos fora desse nos segundos, minutos, horas, dias, meses, e passamos a entender o kairós, o tempo do agir de Deus. Preste atenção, porque o tempo de Deus pode entrar em sua vida e começar um agir e você nem perceber. E não existe nada pior do que perder o tempo de Deus. O que aconteceu com 5 virgens imprudentes, elas perderam e não conseguiram entrar mais. Não conseguiram entrar mais. Mas quando nós conseguimos discernir a intervenção do kairós de Deus no cronos, o tempo de Deus no tempo do homem, aí nós conseguimos entender a intervenção de Deus na história humana, na minha vida e na sua vida. Repito, porque pode haver uma intervenção divina na sua vida e você não perceber.
Gálatas capítulo 4, verso 4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo a plenitude dos tempos, a palavra plenitude é pleroma, uma medida completa, cheia, chegou, está completo, é a hora de agir. E Deus, vendo que chegou a plenitude dos tempos, preencheu um requisito, é agora que eu vou agir. Ele age. Conseguimos entender quando Deus interrompe o tempo do homem e estabelece aquilo que está em sua agenda eterna. Por isso é que a palavra que veio ao meu espírito aqui para esta noite, quando começamos a orar, e isso já trouxe de casa, é que você não deve se lembrar de coisas passadas, como as coisas se processavam no passado, porque Deus vai fazer coisas novas. Não pegue o passado como referência, porque Deus vai fazer coisas novas, e coisas novas são coisas que nunca aconteceram. Nada vai se repetir. E esse último acontecimento global nos mostra que nós entramos em um tempo global onde nada mais vai ser igual. Mas os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que nunca se abala. Amém? Glória a Deus. Nós passamos um bom tempo recebendo instrução, e chega a hora de Deus te mostrar que a instrução que Ele te dá não é só teoria, a coisa vai acontecer. Aleluia! E já está acontecendo, Deus está mexendo na história. Deus está mexendo na história. Amém? Quando Deus enviou seu Filho na plenitude dos tempos, no tempo exato, nem um milésimo de segundos para lá e nem para cá, o mundo religioso que o aguardava, alô, as irmãs podem ficar quietas aí, não? Psst. Amém? O mundo religioso que o aguardava, entre aspas, sequer percebeu que o Messias havia chegado. Viu como pode haver uma intervenção de Deus e as pessoas não perceberem? Eles não entenderam os tempos de Deus. Como está em Lucas 19:41, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Alô? Olha que coisa gloriosa, Deus visita, mas o povo não entendeu. Apenas 2 pessoas aguardavam o Messias de fato. Lembram quem eram? Literalmente, estavam ali aguardando. E o pegaram, o viram. Hã? Ana? Falta só um para tirar 10. Ana e Simeão. Hã? Lucas 2, versos 25 e 26. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Quem é esse Simeão na fila do pão? Quem é esse Simeão na ordem do dia? Aleluia. Deus não está procurando os artistas, Ele está procurando gente com o coração quebrantado para ouvir a sua voz. E o mesmo Deus que disse, preste atenção, o mesmo Senhor que disse que esse movimento gospel iria acabar, Ele disse que Ele ia anular os grandes e começar a levantar os que estão ocultos. Espere para ver. Lucas 2, 36 a 38. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora,
ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Israel. Ela estava aguardando, em oração e jejum, e ela viu. Aquilo que você está esperando de Deus, você vai ver. Amém? Com certeza. Jesus disse que podemos discernir os tempos observando os acontecimentos ao nosso redor. Nós não vivemos aí... O que está acontecendo? Não. O Senhor disse que nós não sabemos dia exato e hora exata, mas quando esse dia estiver se aproximando, quando essa hora estiver próxima, nós saberemos. Jesus disse isso. Lucas 12, versos 54 a 56. E dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? Por que as pessoas não conseguem discernir o tempo que andam? Porque estão distraídas. Deixa eu te dizer uma coisa que é pior do que a incredulidade, é a distração. Porque tem muita gente de fé que vai começar a perecer por pura distração. Lembra que eu contei a experiência quando eu comecei a fazer stand-up e vinha remando? E vinha descendo lá do funil. Quando cheguei aqui, escutei uma molecada no meio do mato falando, gritando comigo, querendo me chamar a atenção. O meu durão ainda não sabia remar direito. E eu pensei comigo, se eu virar a cabeça para lá, eu vou tomar um caldo aqui agora, vou cair na água. E eu continuei duro do meu jeito, falei, sem distração. E naquela hora o Espírito me ministrou. E o Espírito falou ao meu coração: Pedro afundou por causa da distração, não por falta de fé. Ele se distraiu, atentando para o vento, para a situação ao redor. Então a distração é complicada. Em outra ocasião, Jesus também disse em Lucas 21, 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando estas coisas, ou seja, há coisas que acontecem ao nosso redor que indicam os tempos de Deus. Eu não estou aqui hoje para falar do tempo do fim, mas de um tempo determinado que é esse tempo presente. E é tempo de quê? Esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de quê? Paulo também nos deixou orientações quanto aos tempos de Deus. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 6. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque era um povo atento. Vocês não precisam que eu fique toda hora exortando vocês acerca dos tempos e das estações. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ninguém espera, ninguém sabe, ninguém prevê. Sabe qual é a maior arma da ladruagem? Chama-se rotina. Você está numa rotina, vacila com a sua segurança e o inimigo, tibum, leva tudo. Rotina. Verso 3, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O que o Senhor requer de nós nesse tempo é sobriedade para podermos entender. Olhando nós para o que temos visto acontecer na terra nesses últimos dias, algo que realmente mexeu com o mundo todo, não foi só a sua vida exclusiva.
E mexeu de tal maneira que não tinha como dar uma volta, como dar uma solução para isso. Como já falei em outra ocasião, se você está descontente num lugar e você tem uma reserva financeira, eu vou lá para New York. Se você é mais abastado, eu vou dar um rolê lá em Sarutaiá. Vou lá para Timburi fazer Para você é aqui perto, mas quem está assistindo é longe. É uma viagem para chegar aqui. Quem estiver assistindo a gente de Portugal, vir para Timburi, é uma viagem gloriosa. Não é? Então. De maneira que mesmo essa situação pegou as pessoas de tal forma que mesmo tendo condição, vou fugir, vou para onde? Travou o planeta todo. Travou todo mundo. Mexeu com todo mundo. Agora, que lição devemos tirar de tudo isso? Que tempo de Deus isso está nos indicando? Isto tudo está indicando para a igreja e para o mundo. E atente para isso que eu vou te dizer. O que nós estamos vendo aí, não importa a origem de onde veio isso. Isso tudo está indicando para o mundo e para a igreja que é um tempo de arrependimento. Tempo de quê? De arrependimento. Tempo de arrependimento. Tempo de arrependimento. Como eu já disse aqui, na outra ocasião, acho que domingo passado, na madrugada, estou lendo, no meu tempo de oração, estou lendo o livro de Jeremias. E esses dias agora, ontem de ontem, eu bati os olhos nesse texto aqui e me deixou espantado. Jeremias 25:3. Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, desde o ano 13 até o ano 23, olha isso. Veio a minha palavra do Senhor e vou lá anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Antes do povo de Israel ir parar cativo na Babilônia, Jeremias esteve por 10 anos pregando a palavra para aquele povo se arrepender. Havia profetas contradizendo, havia profetas pregando paz, havia profetas pregando que isso, que aquilo outro, todo mundo levantado contra Jeremias, e Jeremias disse, não vai ser assim como eles estão falando, mas como disse o Senhor, 10 anos. Sabe o que são 10 anos falando, e o povo não ouviu, não se arrependeu, e acabou sendo levado cativo para a Babilônia. Onde ficou quantos anos? Alguém sabe, não? Quantos anos o povo ficou cativo na Babilônia? Vamos lá, gente. 70 anos. 70 anos. Eu sei que alguns responderam, mas estão de máscara, não deu para ver ali. 70 anos. Mas a misericórdia de Deus é grande. 10 anos, 10 é número de justiça. 10 anos o Senhor levantando o profeta. Por isso que a Bíblia diz que Deus não se cansa nem se fadiga. Não é interessante? Deus não se cansa. 10 anos. Se fosse você, ficaria quanto tempo? Você chegaria, desde hoje cedo que eu estou falando, você não ouviu, já vai levar. Né? Já é a terceira vez que eu falo, hein? E 10 anos, Deus levanta o profeta, vai lá e diz, vai lá e diz, vai lá e fala, vai lá e exorta, e o povo nada. É impressionante como toda uma geração pode ter o coração tão endurecido que não ouça a voz de Deus e nem que ele grite aos seus ouvidos. E eu me preocupo quando eu penso nisso. Porque o próprio Jeremias diz que enganoso e perverso é o coração mais do que todas as coisas. Quem te garante que você está no centro da vontade de Deus? Tem muita gente se perdendo.
Infelizmente, daqui para lá nós vamos começar a ouvir muitos escândalos. Porque quando a glória de Deus começa a se manifestar, a primeira coisa que aparece é a sujeira. Se prepare. Então devemos orar como orou Davi, já que o coração do homem é enganoso. Quem me garante que eu estou no centro da vontade de Deus? Então eu devo clamar: Senhor, sonda-me, conhece meu coração, prova-me, conhece meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Sabe, os pregadores da hipergraça, eles já está tudo arrumado. Não, só não está tudo arrumado. Está tudo tão arrumado que Ananias e Safira foram fulminados no tempo da graça. É tempo de arrependimento. Mas é possível que muitos sejam como Esaú e não consigam, nem com lágrimas, se arrepender. Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17. Ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, deu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Nem assim conseguiu arrumar nada. Gente, nós não estamos falando aqui de perder uma posição na igreja, de perder um cargo, nós estamos falando de coisas eternas. Seja sincero com você mesmo. Se hoje fosse o dia da tua morte, qual o destino que você teria? Que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Qual será o teu destino? Porque ninguém pensa nisso. Porque só morre o filho dos outros, só morre o marido dos outros, só morre a mulher dos outros. Na nossa casa não chega nada disso. Esse dia eu liguei para o meu primo lá em Santos, e ele dizendo: já pensou? Sobrou só eu. A mãe, o pai já foi, a mãe já foi, aí foi o irmão primogênito, depois foi o outro irmão mais novo, e agora, esses dias atrás, foi a irmã. E a irmã, com 50 e poucos anos, cuidou da mãe, cuidou do irmão na cadeira de rodas. O irmão morreu, não durou 3 tempos, cheia de saúde, puf, partiu-se. Quando foram avisar ele, a tua irmã morreu. Mas morreu como? Foi atropelada? Foi acidente? Não, morreu do coração. Porque foi tão... Coitada. Faz falta. Dá saudade, mas coitada é de ti, não dela. Porque ela está desfrutando da glória do eterno. E a nossa geração está tão apegada ao mundão que esqueceu que há um céu de glória. Amém? Então não fique choramingando quem parte, não. Quem partiu é para a glória. Choramingue se ele não partiu para a glória. Aí é complicado. Agora, se partiu para a glória, louve a Deus. Claro que faz falta, claro que você vai chorar, claro que sente, é óbvio, ninguém é de ferro. Mas é, como diz um antigo hino, é melhor estar ali do que aqui estar. Amém? É melhor estar ali do que estar lá no céu, lá no céu. Há um lar muito feliz lá no céu. Aleluia. Está preparado? Não. Se você fechar esses olhinhos aí hoje, vai para onde? O nosso assunto é outro. Não estamos completos de outros assuntos. Já estamos formados em outros assuntos. Já sabemos o que fazer com os outros assuntos. A questão é que é possível que você ganhe o mundo inteiro. Esse é o problema. Quando alguém tem a visão da sua própria vida e não do reino de Deus, ao qual foi chamado para ser cidadão, a sua vida gira em torno de si mesmo
e isso se constitui idolatria, profanação. 1 Coríntios 10:7. Não vos façais, pois, idólatras. E olha que Paulo aqui não está falando de nenhum ídolo que você conheça assim, que você possa ver aquele, daquela religião, não. Olha o que ele qualifica de idolatria. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Significa isso? Uma vida em torno de si mesmo. Vamos viver a vida. Aproveite o máximo, porque você vai morrer mesmo, não sabe para onde vai. Então aproveite. Complicado isso aí. Idolatria. Gênesis 25, versos 32 a 34. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e este comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. E não era qualquer coisa, só que não era para já. Ele era o primeiro na sucessão do patriarcado. Não era para ser povo de Israel, era para ser povo de Esaú. Não era para Deus estar falando a respeito de Jacó, era para estar falando a respeito de Esaú. Ele era o primogênito. Viu como é que mudou a história? Não era para você, não sei se já foi, se não foi talvez vá algum dia, para você ir para visitar Israel, era para você ir visitar Esaú. Irmãos, nós vamos viajar para Esaú. Não era para Jesus ser descendente de Israel, era para ser descendente de Esaú. Mas no momento em que a carne falou mais alto, ele disse: para que me serve isso aí? Talvez o pai ainda fosse viver ainda longos anos, até que você talvez morrer, isso aí depois não dá um jeito. Aí ele foi lá, chegou lá, já era. Perdeu, e a bênção que Deus deu para Jacó, ele não pôde recuperar. Meu Deus. Então, meus queridos, é tempo de nos arrependermos. E se nós olharmos para nós mesmos agora e estivermos dizendo assim: mas me arrepender de quê? Eu chego quase à perfeição. De que você tem para arrepender? Ei, Luquinha, tem alguma coisa para se arrepender? De que eu vou me arrepender? Eu sou uma pessoa boa. Se eu não puder fazer o bem e o mal, também não faço. Né? Esse é um argumento fiado. Sou uma pessoa honesta, nunca fui preso sem causa. Se pensamos assim, misericórdia, a situação é pior do que imaginamos. Isso aqui não se qualifica só para nós, isso aqui é um clamor de Deus para a igreja no país inteiro. É tempo de arrependimento por uma falsa vida com Deus. Aqui é fácil viver uma vida cristã. Deixa eu massacrar o português agora. Aqui nós é tudo humilde. Aqui nós serve todo mundo. Aqui nós é bonzinho. Né? Eu olho para vocês, eu vejo até aquela auréola assim. Né? A única pessoa aqui que eu tenho absoluta certeza que não tem pecado nenhum, nunca fez nada errado, é aquela boneca que está na mão da menina ali. Porque até a menina já mentiu para a mãe, já mentiu. Pode ser você que. Não fui eu, não. Foi a minha irmã que fez. Isso ainda não é imputável, né? Então é tempo de arrependimento por uma falsa vida. Sabe,
É muito comum viver uma vida falsa, é simples. Porque aqui nós apresentamos, eu estava citando agora uma frase de Paul Washer. Vocês estão reclamando e estão usando máscara na igreja? Disse ele. Vocês sempre usaram. Ai, ai, ai. Estão reclamando de usar máscara na igreja? Vocês sempre usaram. Jesus. Como disse Paulo aos Coríntios, naquela leitura comumente se faz da ceia, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. Porque Deus nos deu a graça pelo Espírito de nós olharmos lá para dentro. E é tão glorioso quando nós começamos a olhar para cá, aí começamos a deixar de olhar para lá. Porque tem mais coisa para reparar aqui do que aí. E quando eu reparo aquilo que está aqui, conserto, ponho em ordem, sirvo de referência para que as pessoas caminhem. Eu estava conversando com um pastor esses dias, ele disse assim, sabe, eu nunca fui uma pessoa de oração. Só de conversar com você, você fala de oração o tempo inteiro. Eu comecei a viver, não é daqui da cidade. Eu comecei a despertar para a oração. Só de eu falar, não, eu oro tal, não, de comentar, porque daí nós oramos, aí a igreja orou, aí a oração daqui, oração. Só de falar de oração, o sujeito despertou, porque você tem algo que serve de referência para despertá-lo. Eu louvo a Deus que a maioria aqui, dentre os pastores e dos irmãos, se não todos, a maioria, ora. Amém? E não é assim, não é hora mesmo. Um dia veio um pastor, a igreja, o povo está todo orando de tarde, o pastor veio aqui, um pastor de fora, falou, nossa, parece um monte de Sérgio orando, tudo igual, o Senhor, eu repreendo, e tudo amarrado, está todo mundo orando, tudo socando e tudo. Por quê? Porque existe uma referência. O que é oração? A referência que eu tenho é essa aqui. E por favor, continue orando. Nós estamos orando 24/7. Não pare de orar. Quem nota que às vezes eu esqueço de colocar minha mãozinha lá, é Azira. Você não colocou hoje a mãozinha lá. Eu quero estar lá. E estou lá, não tenho faltado de jeito nenhum. Continue orando. E tem sido um tempo glorioso. Tem sido um tempo precioso. Orar de madrugada. Ouvir a voz de Deus, anotar as coisas que Deus está falando. Então é um tempo de arrependimento por uma falsa vida com Deus. Sabe, não existe nada pior do que você empenhar a palavra e depois não cumprir. Isso é falso. Alô? Isso é falso. Ah, mas Deus sabe. Deus não sabe de nada. Deus é misericordioso. Não confia, não se fia nessas coisas, não. Isso é falso. Ele é misericordioso com o coração contrito e quebrantado. Mas os céus já estão preparados para bombardear o planeta todo. E a minha Bíblia diz, não sei o que esses teólogos do inferno estão dizendo, mas a minha Bíblia diz que não ficará nem raiz e nem ramo. É tempo de arrependimento por pensarmos só em nós mesmos. Nós não somos o centro das coisas. Nós somos estabelecidos por Deus para sermos bênção. Amém? Como eu já disse esses dias e repito, a minha satisfação não é que a minha casa seja salva. A minha satisfação é que a minha casa sirva ao Senhor. Ah não, todo mundo está na igreja. Não quero saber se está todo mundo na igreja. Eu quero que tem que servir. Tem que ser casa profética, casa sacerdotal e não casa de parasitas. Amém? É uma responsabilidade que nós temos. Quando se fala de paternidade, qual é o padrão bíblico para isso? Por que Jesus era carpinteiro? Alguém sabe, não? Não?
porque o pai dele era. Essa era a paternidade, passava o legado, o pai passava o legado para o filho. Aí alguém decide não seguir o legado do pai. Não é só uma questão, estou bem nessa casa, eu preciso ir embora, eu quero voar. Não, eu não quero seguir o seu legado. E caiu fora. E acabou apacentando porcos. Porque esse é o destino de todo filho pródigo, apacentar porcos. Filho pródigo não apacenta ovelhas, apacenta porcos. Aí tem que voltar para a casa do pai. Ele queria ser um trabalhador, eu vou fazer qualquer coisa que o pai quiser. Não, o meu filho voltou, vai fazer aquilo que é meu legado. Isso é paternidade. Então é tempo de arrependimento por pensarmos só em nós mesmos. É tempo de arrependimento por ignorarmos o corpo. Nós fazemos parte de um corpo. Quando você foi batizado em um corpo. E você faz parte de um corpo. E você tem responsabilidade com o corpo. Em todos os sentidos. Em orar, em dizimar, em ofertar, em amar, em servir. Você faz parte de um corpo. Como ministrava o apóstolo Aníbal esses dias, no congresso agora, semana passada, é a falta do entendimento de pertencer é que faz as pessoas estarem perdidas. Elas não pertencem a nada. Não pertence a nada. Você vê um filho quando ele não tem aquela visão de que ele pertence a uma família, àquela família, e que ele tem compromissos com aquela casa. Então, se está tudo jogado, ele passa por cima e nem mexe. Criança, tudo bem, é normal, mas agora chega lá numa certa idade que já tem que começar. Aí, por que só... Ô mãe, você não viu que está tudo jogado aqui? Porque você é cego? Você não viu também? Por que não pega? Quando eu intimava minha mãe, cadê? Pô, acabamos de almoçar, cadê? Não tem um pêssego em calda? Ela falava, aquele que tu comprou está lá no armário. Dona Ana era terrível. Pá, ela corria rápida no gatilho. Aquele que tu comprou está lá. Ou seja, cadê teu senso de responsabilidade? Só quer comer? Ignorar. E Paulo disse que por não discernir o corpo, as pessoas ficam fracas, doentes e muitos até morreram. De pão. Porque eu já vi gente que nem batizada era, e eu não faço apologia de quem não é batizado tomar ceia, não, por favor. Mas eu vi gente aqui, que a gente avisava, se você é batizado, e aquela coisa toda. Passava o sujeito, passava alguém com a bandeja, 2, 3, 4 meses seguidos. A pessoa pegava e, fazer o quê? Vou sair no safanão com o sujeito? Vou sair no pescoção, dizer que você não pode. Nunca aconteceu nada de... Está vivo até hoje. Entendeu? As pessoas não disseram, não estou falando de pão, está falando do corpo. Igreja, nós temos compromisso com o corpo. Eu sou membro de um corpo. O dedo, a unha, não sei qual a parte que você é. Quem sabe você é o cabelo. Você tem um compromisso de deixar o corpo bonito. E quem sabe o corpo está careca por tua causa. É tempo de arrependimento por ignorar o propósito de Deus. Sou abençoado e abençoador. Amém? Eu sou abençoado e abençoador. As coisas não podem parar em mim. É tempo de arrependimento por ver pessoas indo para o inferno e nós ficarmos calados. Tem gente indo para o inferno o tempo todo. Isso não é problema meu, é claro que é seu. Meu problema e seu problema. E que Deus nos traga peso pelas vidas que estão se perdendo. Sabe aqueles crentes da Assembleia de Deus de antigamente? Os bichos eram uma sarna, tem que ser assim.
Porque está se tratando de céu e de inferno, não é de religião, não. Eu conhecia um que ficava lá na porta, quando passava alguém, ele voava lá na calçada. Escuta, você é crente, você vai para o céu, você está indo para o inferno? Vai comigo na casa do meu tio Jorge, lá em Santos, para você ver só. Vai comigo lá para você ver. Ele te pergunta 600 vezes se você tem certeza da sua salvação. Escuta lá, você é crente mesmo? Você tem certeza que você vai para o céu? Sabe por quê? Porque é alguém que enxerga o que é o inferno. É alguém que sabe o que é o inferno, alguém que sabe o que é o céu. E sabe que a sua vida está em contagem regressiva, a qualquer momento você pode partir. E que destino vai ter a sua alma? Não se trata de ser abençoado ou deixar de ser abençoado, de comprar um carro a mais ou um carro a menos, uma casa melhor ou uma casa pior. Não se trata disso. É céu ou inferno. É céu ou inferno. Sabe? A maioria das pessoas, e eu creio que você também é uma delas, a maioria das pessoas veio para Cristo na base da dor. Quem foi assim? Eu sei que a minoria não. Só a minoria que não vem. Mas a maioria vem tudo arrebentado, destroçado, viciado, só o farelo. Aí o que é que está vendo hoje? Aí tem hoje uma companhia de gente que está procurando endireitar o caminho das pessoas sem passar pela cruz. Ou você vai melhorar de vida, você vai ter um futuro melhor, você vai ter um emprego melhor, você vai ter uma casa melhor, sem mudar de vida. E você vai melhorar. E vai ficar bem. E vai todo bonito e sorridente para o inferno. E vai deixar os outros brigando ainda por causa das coisas. Temos responsabilidade, né? Quem sabe quando você vivia na draga, você pensava assim, puxa, quando eu tiver um recurso, eu vou investir no reino, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou comprar uns folhetos para evangelizar, quem sabe eu vou ter um programa na rádio. Aí na hora que pegou a grana na mão, tchau. Há um propósito de Deus para a sua vida. Amém? É tempo de arrependimento por ver pessoas, então, que estão caminhando aí para o inferno e nós não fazemos nada. É tempo de arrependimento por uma igreja que buscou o respeito do mundo sem se importar com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus quanto a isso, quanto aquilo outro? Por isso é que você... Televisão, não, que eu não vejo jornal em televisão, mas vejo notícias na internet. Pastor fulano foi preso. Alguém viu alguma notícia esses dias sobre isso? Não. E tem que ir mesmo. Aí o pastor foi preso. Perseguição não. Canalha tem que ser punido duplamente. Se um cidadão comum comete um crime, punição. Se um juiz comete um crime, a punição não é maior? É ou não é? Porque ele é um homem da lei, ele conhece a lei. Não tem que ser maior? Se um policial se corrompe, a carga pesada não é mais pesada para o lado dele, não? Que ele deveria estar protegendo, está coibindo essas situações e ele está praticando. Ele tem acesso a essas situações. Então, se o pastor fulano de tal cometeu crime, cana. É tempo de arrependimento por deixarmos de ser igreja profética, porta-voz de Deus, e passarmos a ser uma igreja porta-voz de necessidades humanas. Nós não somos porta-voz de necessidade humana. Nós somos porta-voz de Deus para as pessoas. Não somos porta-voz para pessoas. Nós não somos servos de pessoas, somos servos de Deus para as pessoas, que é diferente. Se você serve pessoas,
Não é à toa que está se levantando uma igreja de pastores comunistas no país inteiro. Porque tem que ajudar, é social. Não, não é só social, é céu ou inferno. Não adianta cuidar do social apenas. E a própria transformação da vida que há em Cristo Jesus vai trazer uma mudança na tua vida social, com certeza absoluta, porque o pecado destruía tudo que você tinha, e agora você está fora dessa situação, você vai guardar dinheiro, você vai administrar melhor. Gastava tudo no boteco do vizinho, agora não vai mais no boteco. É só as irmãs que vão na loja e não param, precisa orar para essas mulheres aí. Hein? Viciado em loja. Jesus libera, vão ter que abrir o lojosa, como é que é? Os lojas anônimos. Lojólatras anônimos. O Brasil até abaixou a capa. Ela está se convertendo. Ela não vai mais na lojinha. Aleluia. Então, queridos, o tempo que nós estamos vivendo, por favor, anote isso. É tempo de arrependimento. Peça para Deus, Senhor, sonda a minha vida, me mostra, me faz entender, faz-me enxergar as coisas, onde eu estou, qual caminho eu estou, o que eu estou fazendo, o que eu estou produzindo, me ajuda, eu não quero me perder. Porque de repente, chega um mensageiro do céu e diz, chegou tua hora, vim te buscar. E aí? Fora essa questão, que é fundamental, se não estivermos no centro da vontade de Deus, o que é que vamos produzir? Coloque-se de pé, por favor. Oh Deus, Pai, nós clamamos a Ti neste momento, que a Tua palavra tenha livre acesso aos corações, que ela produza quebrantamento, reflexão, arrependimento. Que a Tua palavra, que é como espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, Senhor, que ela trabalhe em cada vida, em cada um de nós. É muito sério o fato de que este seja um tempo de arrependimento. É muito sério. Há uma ordem celestial. E o Senhor quer achar corações contritos e quebrantados. Por favor, sonda-nos, meu Senhor. Prova-nos. Revela-nos. Expõe-nos a nós mesmos, primeiramente, para que possamos, por Tua graça, nos arrependermos, clamarmos por Tuas misericórdias. Creio na Tua graça, creio que em Cristo estamos justificados. Mas também entendo, Senhor, que somos tardios para entender tudo que o Senhor quer de nós. E por isso acabamos nos desviando do Teu propósito e deixando de cumprir o que fomos criados em Cristo para cumprir. Isso não nos tornamos pedras de tropeço. Tenha misericórdia, ajuda-nos. Por favor, ajuda-nos. Por favor. Esse mundo seduz, encanta, mas
É a Ti que nós escolhemos servir, porque por Ti fomos escolhidos primeiro. É a Ti que amamos, porque por Ti fomos amados primeiro. E para Ti queremos viver. Por favor, que ninguém, como disse o escritor aos Hebreus, que ninguém aqui se prive da graça de Deus. Por favor. Por favor. Alinha-nos a cada um ao Teu propósito. Traze-nos luz para entendermos o tempo que estamos vivendo e colocarmos a nossa vida a Teu serviço, como gerações passadas fizeram, sem luz, sem câmeras, sem aparecer. Muitas vezes isolados no meio do nada, para ganhar uma alma. Ajuda-nos, por favor, ajuda-nos. Desperta-nos. Se preciso, sacode-nos com sonhos, com revelações, mas não nos deixes no sono da indolência, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Reflita nestas coisas. Isso não é uma palavra que você deve simplesmente ouvir e deixar para lá. Analise bem, para que você não esteja incorrendo em riscos na sua vida. Deus te deu uma semana de conquistas gloriosas em nome de Jesus.